Estamos de volta com a discussão, hoje falando sobre o hábito da leitura. Nesse último bloco eu quero fazer uma coisa bem prática, assim. Quais são os benefícios para quem lê? Olha, a leitura, eu digo com toda segurança, quem lê, escreve melhor. Não é? É fato. Quem lê, escreve melhor. Não adianta você só aprender gramática, leia. Porque o cérebro lembra no momento em que você está construindo o seu texto, a sua obra, e tudo facilita. Além de trazer inúmeros benefícios de saúde, né? Dizem até para quem tem o alemão. Alzheimer? Isso. Melhora porque você está estimulando o cérebro. Você está estimulando o cérebro, o músculo está estimulando, além de você viajar que não é brincadeira. Inclusive, Sanderli, tem um ditado popular que diz: quem lê mais sabe mais, quem não lê nada tem a dizer, né? O ditado popular que tem. E certamente, quando você lê, há um enriquecimento, certamente. Se a pergunta sobre a questão da leitura, se ela desenvolve mais o indivíduo, ele desenvolve o conhecimento, desenvolve a aprendizagem, a comunicação. Quem lê mais tem uma comunicação melhor. Hoje a gente não pode se afastar da questão da educação. Se você não lê, você não tem condições de ter sucesso na prova do Enem. Todas as questões do Enem, elas são elaboradas em textos imensos, né? É preciso que você tenha o hábito da leitura para se dar bem a partir da lei. E as informações demais que traz ao conhecimento do ser humano, é preciso que haja um costume de leitura, né? E isso faz com que a pessoa tenha sucesso. Que uma frase... Você lê Mário Quintana, ai que delícia, né? Você lê Zé da Luz, é uma maravilha. Você lê Shakespeare, ai que coisa boa, né? Zé Lins do Rego. Rego. É um gosto. Pois Zé Lins do Rego. Você começa a falar isso para quem lê, é ótimo. Mas para quem nunca leu, pegar um livro de Shakespeare e começar a ler, muitas vezes a pessoa não vai passar da primeira página, que ela já vai achar aquilo muito estranho. Como é que dá para... Tem que forçar um pouco, né, a cabeça, tem que forçar a imaginação, tem que aumentar o vocabulário também para ler. Ou isso vai acontecendo... Nessa pesquisa que diz que 30% assim nunca comprou um livro, e quando fala também daqueles dos 44 que não leram, mas é porque ela leva em consideração o seguinte: se você lê um livro há 3 meses atrás, ele já desconsidera, entendeu? É de 3 meses. Exatamente, né? Então, mas essa questão da leitura, como foi? Eu tenho uma pergunta aqui, inclusive, que diz assim: é preferível ler qualquer coisa a não ler nada? Vocês concordam ou discordam? Sim, não, claro. Olha, ler uma revista de fofoca ou não ler nada? É melhor do que não ler nada, não é? Eu era criança e lia gibi, era uma época das fotonovelas, eu lia fotonovela, não é? E lia livros políticos, que meu pai era presidente de uma câmara lá no interior de vereadores, então eu lia de tudo, até bula de remédio. Então, como é que a gente estimula aquela questão de ler Shakespeare, travar na primeira leitura e já desistir? Okay. Pode começar por um livro mais simples. A sua colocação é bem interessante, a sua pergunta é muito importante, Rafael. Inclusive, a gente precisa observar que tudo tem que passar pela escola para que tenha sucesso, não é? Então, como é que eu posso passar um livro para um menino ler um Shakespeare, por exemplo, né, um José Lins do Rego, vamos trazer para uma linguagem mais popular, se ele ainda não tem o hábito da leitura. Então, hoje nós temos na escola ideias interessantes, inclusive 2015, 2016, está se intensificando mais, projetos que ajudam a esse tipo de iniciação com o aluno. Por exemplo, eu pego um aluno de segundo ano, de terceiro ano, que ainda não tem um hábito de leitura muito acelerado. Então, como é que eu faço ele gostar daquilo ali? Então, projetos como contação de história. O Colégio Motiva, por exemplo, ele utiliza muito esse projeto de contação de história nas bibliotecas. E você leva a roda de aluno ali, ele não sabe ler ainda aquele livro ou não tem tido ainda esse tipo de contato com aquele livro. Você conta a história para ele e ele vai se interessar
a ler no livro aquela história que foi contada ou um texto que você forneça para ele. Quando você lê Então, isso é uma forma de estímulo que está funcionando na escola para que o aluno adquira um interesse pela leitura. Quando a gente está lendo uma história, ao mesmo tempo a gente está imaginando essa história. Exato. Então a contação de histórias também provoca essa imaginação. Eu acredito que seja por isso que estimula a leitura. Provoca, né? Verdade. Nós também, tanto eu quanto o Tiago, nós integramos o plano estadual do livro, biblioteca, leitura. Né? Dentro da ciência da informação, na UFPB, aqui tem um grupo chamado Bíblio Solidário, onde ele leva para a contação de história nas praças e para as crianças. Eu creio que tudo aquilo fornece um colorido na mente da criança e vai estimulando. Né? Eu tenho um grupo de amigos em Porto Alegre que eles fazem o seguinte: eles leem livros para as pessoas debaixo de árvore, porque assim acham que os ancestrais faziam, que é nos lemos, não é? Nós fazemos isso, os poetas cordelistas antigos faziam isso nas feiras, e esse cordel que eu lhe dei, que é a peleja do Fábio Mozart com Sanderli, na feira de Itabaiana, retrata um pouco isso. O Zé Costa Leite, né, que além de grande artista, estilogravurista, é um grande poeta. E também com os saraus. A Suzy faz isso, a atriz Suzy Rego, ela com a poética de Suzy Folha. Lopes, né? Isso. Suzy Rego é a outra, Sim. Suzy Lopes. Lopes, perdão, desculpa, Suzy. Suzy Lopes. Principalmente com a poética do Folha. Então, tudo isso vai estimulando. Uhum. E agora, eu tenho 2 artigos de internet aqui que são bem interessantes. Um, publicado pelo jornal o Globo, diz que quem lê vive mais. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Yale, eles analisaram 3.635 pessoas acima dos 60 anos que informaram sobre hábitos alimentares, exercícios e leitura. E aí, os participantes foram divididos em 3 grupos: os que leem até 3 horas e meia por semana, e os que leem mais do que isso e os que nunca leem. Eles descobriram que quem lê livros vive até 2 anos a mais que quem não lê nada. Olha aí, um hábito bom. Agora, esse outro aqui, publicado pela revista Exame, aí eu quero ver você não começar a ler depois disso. O título da matéria é 8 hábitos de milionários que você pode imitar. E o terceiro item é ler muito. Os ricos preferem ser educados do que entretidos. E entre os livros preferidos dos ricos estão os de história, as biografias de pessoas bem-sucedidas e os livros de autoajuda. Crianças que leem livros durante a infância são mais capazes de ter dinheiro na vida adulta. Olha, benefício é bom, né? Isso é muito bom. Porque é o conhecimento que traz também, né? A percepção de mundo que muda. Se você analisar a luz da filosofia, essa questão do ler muito, ele vai ser muito claro, porque você vai adquirir conhecimento e em que caminhos você deve trilhar. Que tipo de hábitos alimentares, que tipo de vida eu posso levar, as comparações a nível de mundo, a nível de sociedade. Então, isso tem um fundamento que leve você a ter uma vida mais aprofundada. Se levar para o lado espiritual, né, puxando para a questão do cristianismo, que diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é? E você, na leitura, também você alimenta não apenas o seu psique, mas você alimenta também o seu corpo físico a partir desse fundamento. A gente está quase finalizando o programa de hoje. Só queria mostrar aqui o livro do Fábio Mozart e do Sanderli, que é a peleja de Fábio Mozart e Sanderli na feira de Itabaiana. Esse livro aqui, que é produzido pela Academia de Cordel do Vale do Paraíba, não é isso? Exatamente. Ok, tá aqui o livro. Sander, obrigado, viu, por ter participado mais uma vez com a gente. Agradecemos, a academia está sempre à disposição. Olha, quando é acesso à leitura, não é? Quando é promoção da leitura, nós estamos. E também aproveitando, Rafael, para lembrar que 7 e 8 de outubro, o EPAB, que é o Encontro Paraibano de Biblioteca Escolar, também nesse sentido de se promover a leitura, de se motivar a leitura e também de estabelecer uma biblioteca em toda a escola. Isso é um paraíso, né? Muito bem. Uma biblioteca em cada escola, que maravilha.
Tiago Alves, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Espero que você tenha gostado de debater esse tema com a gente. Obrigado, Rafael. Nós agradecemos em nome da Academia de Cordel e estamos à disposição, né, trazendo sempre essas informações para ajudar o hábito e o estímulo à leitura do nosso espectador. Obrigado, mais muito uma obrigado. vez. A discussão terminou aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve esses argumentos que você ouviu aqui durante o programa e discuta com seus amigos, seus colegas de trabalho, colegas de estudo na faculdade. Enfim, informe-se sempre com qualidade, porque só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.